Olá, todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma ATPC da nossa diretoria de ensino. Como sempre, a gente vai começar a nossa formação com alguns combinados. Combinado para a organização da reunião. Primeiro, desconecte-se para se conectar. Faça anotações dos pontos que considera interessante ou que ainda ficaram dúvidas. Então, gente, para essa formação, como as anteriores também, que como já falamos, é importante ter o foco. Como é uma reunião, é uma formação, se trata de mais um ATPC, importante a gente sempre ter um caderno, uma caneta e ter a atenção toda voltada para essa formação. Distancie um pouquinho do WhatsApp, de sons, de outras reuniões, de Facebook, e tenha uma atenção especial para a formação. É importante. Bom, para a contextualização dessa ATPC, a gente vai retomar o que nós já fizemos até hoje. No primeiro ATPC, nós tratamos especificamente de plataformas que poderiam ser utilizadas na retomada do primeiro bimestre. Então, como acessa o Google, como acessa o e-mail da Microsoft, enfim, quais caminhos que o professor poderia ter e utilizar nessa retomada do primeiro bimestre. E aí, no anterior, a gente trabalhou um pouco do Classroom, como que ele está organizado, como ele pode ajudar a organização das aulas por uma ferramenta específica e apresentamos boas práticas de duas escolas. Nessa formação, nós vamos tratar especificamente de um estudo de trabalhos e planejamentos que podem ser realizados pelo professor de uma forma agora intencional. Por quê? O que nós fizemos antes de 27 de abril, que foi no período da saída para a pandemia, nós, com certeza, usamos métodos emergenciais. E agora nós estamos institucionalizando de forma intencional como é que a gente planeja uma aula, como é que a gente organiza o nosso trabalho de modo a qualificar o que estamos fazendo. Ok? Vamos para os nossos objetivos, então. Os nossos objetivos de hoje serão retomar a importância do planejamento intencional nas aulas presenciais, como a Cláudia já falou. No início foi emergencial, agora a gente tem uma intenção com esses planos de aula, com esse planejamento. Vamos analisar 2 modelos de roteiros de estudos compartilhados por professoras da nossa diretoria. Então, nós trouxemos para vocês 2 modelos que as escolas estão desenvolvendo para poder compartilhar com vocês e retomar alguns pontos importantes para um bom planejamento de aula. O que a gente deve fazer, o que a gente deve garantir para a gente ter um bom planejamento de aula para que ele atinja o nosso estudante. Então, como sempre, a gente começa aqui com a nossa leitura inicial, né? Hoje, para a nossa leitura inicial, nós trouxemos uma HQ, né, representada apenas por um quadrinho, onde faz com que nós refletimos bastante a respeito sobre o nosso momento atual, o momento que estamos vivendo, né? Essa etapa de pensar, né? Como nós até algum tempo atrás estávamos trabalhando em sala de aula e como tudo mudou de uma hora para outra. Então, essa leitura, ela fica muito clara o que nós estamos vivenciando. Nosso próximo passo é para refletir. A gente sempre começa com uma questão teórica, até para fundamentar a nossa conversa aqui, e para isso a gente trouxe o José Carlos Libânio, que é bem conhecido dos pedagogos, né? A gente não vai ler para não onerar o tempo da formação, vocês podem aprofundar, e é de conhecimento que o Libânio ele trabalha muito com planejamento, com foco em esse planejamento ter uma previsão, ou seja, eu faço uma organização do meu tempo, faço essa previsão com objetivos bem claros, esses objetivos vão estar fundamentados em pesquisas e reflexões, e para essa reflexão e pesquisa, a gente, então, ele apresenta 3 modelos. Um é o plano escolar, que todo mundo conhece, que é aquele que a gente faz de fevereiro a dezembro, e esse ano foi atípico, né?
o plano de ensino, que é aquele que a gente organiza por bimestres, e efetivamente o plano de aula. Só que esses 3 modelos que o Libânio apresenta, eles vão se desmembrar ou fragmentar em unidades menores de planejamento de aula, que é a rotina e o plano de aula, ok? Então, vamos tratar um pouco sobre esses 2 assuntos, como que a gente planeja isso. Então, muita gente se pergunta, né? A gente deixa uma pergunta aqui para vocês. A diferença entre rotina do plano de aula, tem uma diferença entre esses 2 documentos, né? O que seria a rotina? O que seria o plano de aula? Qual é a diferença entre esses 2 documentos, né? Então, a gente vai explanar um pouquinho essa diferença entre esses 2 documentos que a gente já tem no nosso dia a dia, né? Já faz parte da nossa rotina. Vou deixar aqui para vocês uma observação que pode ser que o plano vocês não consigam fazer a leitura agora nesse momento no nosso vídeo, na nossa formação. Só que todos os links com todos esses documentos que a gente está apresentando para vocês, inclusive o PPT, ele vai estar disponível, então vocês conseguem depois fazer a leitura efetiva e melhor desses documentos, tá? Então a gente vai começar aqui pela nossa rotina. A gente coloca como uma sugestão. É aquela rotina normal que vocês já estão acostumados, que vocês faziam toda semana, o seu PC dava uma olhada, via se estava de acordo com a grade de aulas. Diferente do que a gente seguia na sala de aula, qual é a diferença dessa rotina? Ela continua praticamente igual. A única diferença é que a gente não vai seguir mais aquele padrão de aulas, aquela grade que a gente tinha estabelecida, né, por conta até do tempo que a gente tem de acompanhamento dos nossos alunos, né, nesse momento, como a Cláudia falou, é um momento atípico, né, então a gente colocou aqui para vocês. O modelo da rotina é o que vocês já estão acostumados, aquele que vem com o cabeçalho da unidade escolar, o nome do professor, o ano e a semana que vocês vão desenvolver. A rotina, ela é algo mais enxuto, mais sucinto, algo para você saber o que você vai dar naquela semana. Então, o que a gente está orientando? Mantém-se a rotina e o que a gente sugere por dia? Uma atividade de leitura, uma atividade de língua portuguesa, uma atividade de matemática. A gente colocou aí no meio uma brincadeira preferida. Esse tópico vocês podem substituir por alguma plataforma que vocês estejam utilizando, Matific, Dragon Learn, Edu. Caso você não faça utilização de nenhuma dessas plataformas, não tem problema, você pode deixar esse momento como se fosse um intervalo para o seu aluno, para ele não ficar só preso ali no lápis e no caderno, né? Então, tenta organizar essa rotina de uma maneira que essas atividades elas não fiquem cansativas para esse estudante, né? Então, o que a gente sugere? Uma atividade de leitura, uma de língua portuguesa, uma de matemática por dia, intercalando alguns dias da semana as aulas de ciências da natureza e humanas e as aulas de arte e educação física, que também fazem parte da nossa grade curricular. Então, esse é o modelo que vocês já estão acostumados da rotina. Ele é bem sucinto, você coloca a atividade que você vai realizar, normalmente a página do livro, se é o ler e escrever, se é o EMAI, se é o PNLD, é algo bem simples, diferente de um plano de aula, que muitos chamam de portfólio, caderno de bordo, que a gente tem aqui um exemplo também, né, que eles nos enviaram da secretaria. Vou deixar para vocês também depois ao final o link com esse documento completo para acompanhamento. Então, diferente da rotina, que é algo que você coloca bem enxuto, do que você vai fazer naquele dia e naquela semana, o plano de aula ele é mais detalhado. Então, no caso aqui, você colocaria o nome da diretoria de ensino, o nome da unidade escolar, o nome do professor, a turma, o componente curricular. Só que no plano de aula, você tem que descrever os conteúdos que serão ministrados. Junto com esses conteúdos, você precisa também linkar as habilidades e as competências gerais que vão ser abordadas nessa aula. Após as habilidades e competências gerais, o professor ele tem que colocar o desenvolvimento e as estratégias.
o que ele vai fazer, como ele vai desenvolver essa aula, o que ele vai fazer para fazer com que esse aluno atinja aquela habilidade. Vai ter que colocar também a flexibilização curricular, né? O que essa atividade compete, como ele vai atingir aqueles alunos que têm maior dificuldade, alguns alunos especiais. Então, ele preenche nessa parte da flexibilização curricular, como ele vai desenvolver a aula no desenvolvimento de estratégias e depois como ele vai adaptar essas atividades para os alunos com mais dificuldade. Tem que preencher também quais são os recursos que ele vai utilizar para essa aula, né? No caso aqui do nosso exemplo, ele coloca o currículo paulista, né? E alguns links como complemento. Então, o professor, ele descreveu aqui todos os recursos que ele vai utilizar durante o desenvolvimento dessa aula. Diferente da rotina também, o que tem que ter no plano de aula? Uma avaliação, uma sistematização. Não necessariamente precisa ser aquela avaliação de conceitos, de nota, de 1 a 10. É uma avaliação e sistematização do que meu aluno aprendeu nessa aula. Eu atingi o meu objetivo? Eu consegui fazer com que o meu aluno desenvolvesse essa habilidade que eu estava propondo no meu plano de aula? Então, uma avaliação, ela não precisa ser quantitativa, mas ela pode ser qualitativa e de modo contínuo, porque da mesma maneira que você montou esse plano de aula, essa habilidade ela pode aparecer em um outro momento, essa aula ela pode ter duração de mais de uma aula e dar continuidade. Então, você pode avaliar a participação do aluno, o desenvolvimento, o empenho durante as atividades. Então, você vai descrever tudo isso certinho. O número de aulas que você vai utilizar para desenvolver essa habilidade, o período de realização, coloca-se o nome do professor, a assinatura, e é validado pelo seu PC. Então, tem a validação do seu PC. Então, essa é a diferença efetiva entre a rotina e o plano de aula. Nós, do EFAI, costumamos fazer todo esse desenvolvimento no que a gente chama de caderno de bordo. Então, é uma sistematização e a descrição de tudo que vai acontecer naquela aula. Então, quando a gente compara um plano de aula com uma rotina, a gente vê que eles são documentos diferentes, então a gente não pode fazer essa confusão. Nesse momento específico, a gente não tem cobrado um plano de aula. O que a gente tem solicitado para os PCs e para os professores é o preenchimento da rotina, como vocês já estavam acostumados, ok? Também deixei aqui o link para vocês terem acesso a esse plano de aula, caso tenham interesse. Eu quero só complementar aí, Aline, que tanto no plano de aula quanto na rotina é uma organização de um planejamento, né? Por outro lado, o professor, ele se sente à vontade de escolher o modelo que facilita a sua aula, que facilita o seu dia a dia. Porque isso já é da praxe dos anos iniciais, pensar num planejamento. Então, nós não estamos trazendo nada novo ou que dificulte ou burocratize esse trabalho dos professores. Cada escola tem o seu modelo e a equipe gestora, juntamente com a coordenação, ele sistematiza aquilo que é melhor. Agora, tanto um quanto o outro, principalmente nesse momento de distanciamento, eles servem como validação da frequência, que a gente falou isso no primeiro ATPC. Tanto um quanto o outro servem como validação e como comprovante do trabalho do professor. Vai dizer que eu não trabalho? Não. O que nós estamos dizendo é que cada um está na sua casa e quando você está na escola, o professor assina ponto, os pais estão ali, está todo mundo junto e não tem como. Hoje a gente está trabalhando muito mais do que efetivamente no momento presencial. Por outro lado, a gente tem que se resguardar de futuras observações de um Ministério Público, auditorias da escola. Então, esse tipo de documentação, ele vem para validar um trabalho de um distanciamento que é uma coisa nova para todo mundo, ok? Continua, Aline. Só a diferença aqui, complementando, Cláudia, é que antes essa rotina ela ficava física na escola. Agora vocês encaminham ela via e-mail, WhatsApp, a ferramenta que vocês acham melhor de comunicação com a gestão. Então, o que a Cláudia colocou é muito importante, deixar isso registrado,
porque se acontece alguma auditoria, vocês têm como comprovar que vocês fizeram. Preciso fazer individual, posso fazer por componente? Isso fica a critério da unidade escolar. Se vocês quiserem fazer por segmento, uma rotina para o primeiro ano, uma rotina para o segundo, outra para o terceiro, não tem problema, desde que todos os professores enviem isso para sua coordenação. Mesmo que seja o mesmo conteúdo na minha rotina, na da Cláudia e da Natália, não tem problema, desde que as 3 enviem essa rotina, mesmo que tenha o mesmo conteúdo que vai ser ministrado naquela semana, tá? Meninas, eu gostaria também de acrescentar, quanto ao plano de aula, que, assim, como as meninas já disseram, tudo o que nós estamos falando já faz parte da nossa rotina, do nosso trabalho. O que é importante frisar, o plano de aula, ele tem que ser feito? Sim, é importante fazer o plano de aula, por quê? Porque só assim eu tenho clareza do que eu estou trabalhando com o meu aluno e do que eu pretendo com este aluno. Então, o plano de aula ele serve para a minha organização e para eu ter claro o que eu quero. Então, quanto mais organização eu tiver, quanto mais claro estiver para mim do que eu pretendo com cada uma das atividades, onde eu quero chegar, melhor a minha aula vai acontecer, mais rápido eu vou conseguir chegar nos objetivos que eu tenho, tá? Então, dando continuidade aqui, agora a gente vai passar para os 2 modelos de roteiro de estudo que a gente havia comentado no início, que 2 professoras enviaram para nós, né, uma de cada unidade escolar, a gente vai apresentar aqui para vocês. Então, a gente vai começar agora com o modelo de roteiro de estudo da Escola João Maria Pires de Aguiar, dos professores do 2º ano. Nath? Antes de nós assistirmos ao vídeo, é importante a gente ter três questões aí para serem refletidas durante o vídeo. Primeiro, a clareza na comunicação com os alunos, se está claro no vídeo a comunicação, o que a professora, a intenção da professora, se está claro nesse vídeo. Quais encaminhamentos são feitos para a realização das atividades? O que a gente quer saber aqui? Se o que a professora fala, se o que a professora propõe para os estudantes, se fica bem claro, tanto para os estudantes, quanto para os seus responsáveis que farão o intermédio das atividades. E como são planejados os plantões de dúvidas? O plantão de dúvida, entendeu? Como que a professora direciona, como que ela explica isso aqui durante o vídeo? Então, antes de assistir, tenha claro isso, e aí vocês vão fazendo as anotações, trazendo para depois pensarem a respeito, tá? Então, só uma observação, nós não vamos passar esses vídeos na íntegra, tá? Nós vamos passar um trecho desses vídeos, e caso vocês tenham interesse em assistir ele na íntegra, tem o link aqui embaixo, onde o professor deixou disponível o vídeo todo. Caso o áudio esteja um pouco baixo, é porque a gente está reproduzindo um outro vídeo que não fomos nós que produzimos. Mas aí não tem problema, tenta prestar atenção no que vocês conseguem e caso seja necessário, depois vocês retomem o vídeo através do link que a gente deixou disponível, ok? Bate pro papai. Olá, crianças dos 2º anos, tudo bem? Sou a professora Karina e vou apresentar para vocês atividades de língua portuguesa dessa semana. Outra coisa, todas as terças-feiras nós estaremos no Facebook, das 9 às 10, para tirar dúvidas. Então, numa terça-feira vai estar o professor Eduardo, na outra semana a professora Vani, na outra a professora Noila, eu e assim por diante, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, pode entrar em contato pelo meu e-mail, o professor Eduardo também tem um e-mail, a professora Vanir e a professora Noila deixaram o WhatsApp no papelzinho lá para vocês, quem foi buscar o material, e a professora Alessandra também deixou o e-mail. A professora Alessandra é a professora que está no lugar da professora Iraci, quer dizer, ela vai começar, né? Então, vamos lá, vamos começar. A atividade de segunda-feira é uma leitura, então prestem atenção.
Os meus alunos do segundo ano A, eles já ouviram essa história, mas a gente vai retomar um pouquinho, tá bom? Theo quer um abraço. Esse livro é da Silvana de Menezes e é da editora Cortez. A autora do livro é Silvana de Menezes e ele é da editora Cortez. E o título da história, Theo quer um abraço. Se nós olharmos essa capa aqui, ó, o que é o título dessa história? Analisando aqui, ó, o que é o título da história? Ele quer dizer sobre a história. O que vocês acham que vai falar essa história? Anota aí no seu caderno. Olhando a ilustração, o que é a ilustração? O desenho. Então, olhando esse desenho, olhando esse porco-espinho aqui, o que vocês acham que a história vai falar? O que vai acontecer nessa história? Vamos lá? Depois de vocês terem anotado no caderno, vamos começar? Ah, um lembrete. Não esqueçam de colocar a data no caderno. Todos os dias que vocês forem fazer atividade, coloca a data, ou no caderno ou no livro, tá bom? Vamos lá. Oi, primo. Oi, Theo. Me dá um abraço, porquinho. Ai, 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 ai. Ele não queria machucar o porquinho, pobrezinho. Oi, Theo. Oi, gatinha, aquele abraço. Miau, ai, 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 ai. Theo se sentia muito sozinho. Tinha vários amigos, mas nenhum queria o abraço de um porco-espinho. Oi, Theo. Vamos brincar de abraçar, cachorrinho? Caim, 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 caim. Ai, 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 ui. Theo seguiu sozinho pelo seu caminho, até que encontrou a ovelhinha. Oi, Theo. Nada de abraço. Ó céus, ninguém quer o abraço de um porco-espinho. O que a ovelhinha falou para ele? Vamos ver? Para você ficar feliz, te dou um beijo no nariz. Ah, que delícia aquele carinho para um porco-espinho. Feliz da vida, Theo foi dar um beijo no nariz do porquinho, da gatinha e do cachorrinho. E em casa, mamãe porco-espinho sempre abraçava seu filhinho e dizia: Theozinho, espinho não machuca a flor. Um carinho sempre cai bem. Mas quem vai querer abraço de porco-espinho? Agora, depois de ter ouvido a história, vocês vão copiar essas perguntas aqui no seu caderno e vão responder. Número 1. Suas antecipações sobre a história estavam corretas? Lá no começo da história, que a gente ficou olhando a capa, o título. Será que o que vocês acharam aconteceu na história? Sim ou não? 2. Você já ouviu alguma história desse autor? 3. O porco-espinho tinha um empecilho ao abraçar. Qual era esse empecilho? O que ele fazia? O que acontecia quando ele abraçava? O que ele fez para resolver esse empecilho? 5. Poderia haver outra forma de resolver esse empecilho? Quais seriam ou qual seria? 6. Faça uma lista das personagens que aparecem na história. Então, todo mundo que apareceu na história, você vai escrever lá no seu caderno, tá bom? Na terça-feira, vocês receberam uma apostila do Aprender Sempre, quem foi buscar o material. Quem não foi buscar o material da escola, na escola não tem problema. Pode, copiar essa atividade. É só dar um pause no vídeo e copiar a atividade. Então, vamos lá. Atividade 1. História conhecidas com lobo. Você já ouviu diversas histórias de lobos. Lobos maus, bons, mentirosos, engraçados e até lobos bons. Você poderá conversar com seus familiares sobre as características desses personagens, contar histórias que já conhece e conhecer novas histórias com lobos. Será divertido. Prontos para começar? Então, aqui tem imagem, esse aqui é um lobo de verdade. Esse lobo aqui, é da história do Chapeuzinho Vermelho. Esse lobinho aqui, eu não sei de qual desenho que é. Ele tem cara de ser um lobo bonzinho, né? Vamos começar? Número 1. Converse com a turma e conte aos seus familiares quais são as histórias de lobos que vocês conhecem. Então, vocês vão colocar lá no caderno.
Vocês podem recortar isso aqui, ó, para ficar bonitinho, ó. Recortar isso daqui, colar no caderno e responder embaixo. Quais são as histórias de lobo que você conhece? Então, vocês vão colocando. Qual história que aparece o lobo? E vão escrevendo no caderno. Número 2. Quais são suas histórias preferidas com lobo? Escolha 2 histórias com lobos que você mais gosta e escreva os títulos a seguir. Se você tiver impressora, você vai recortar isso e vai colar no seu caderno. Se você não tiver, não tem problema. É só copiar no caderno e responder. Qual a sua história com lobo que você mais gosta, a sua preferida? 3. Observe cada uma das personagens de história e ligue seu nome. Essa daqui é a história de quem? Você vai parar e vai pensar. Essa daqui, esses 3 aqui, é da história de quem? Você vai procurar aqui, ó. É essa, ou essa, ou essa. E essa daqui é outra história que tem lobo também, que vocês vão ligar, tá bom? 4. A lista abaixo está misturada. Tem nome de história com lobo e história sem lobo. Circule apenas o nome da história que não tem lobo. Então, vocês vão procurar aqui, dessas histórias aqui, qual é que não tem lobo, ó. Não tem lobo. Presta atenção, tá bom? Ó, a letra da Pro não sai bacana aqui, porque a Pro está escrevendo com o mouse e fica ruim. Então, ó, nós vamos dar uma paradinha aqui agora, né, nessa aula. Vamos fazer uma análise de como que essa professora apresentou esses conteúdos para esses estudantes, né? Então, a gente vai voltar agora lá naquelas questões que a Natália colocou ao início. Agora, retornando nas questões que eu já havia falado com vocês anterior ao vídeo, vamos refletir. O primeiro item a ser relembrado, né? Clareza na comunicação com os alunos. A professora que gravou o vídeo, ela tem clareza na comunicação com os estudantes? Ficou claro a comanda dela? Como que ela se comunica com esses estudantes? Será que a linguagem que ela utiliza é clara? É clara, né? Ela interage bem, ela sabe como se comunicar, como conversar, dá detalhes de quem são os professores, a professora de determinado ano que não está mais, qual é a professora que está substituindo, né? Então, ela é bem clara na questão da comunicação com os estudantes e com os seus responsáveis, né? O segundo item também a ser analisado. Quais encaminhamentos são feitos para a realização das atividades? Então, como que ela encaminha as atividades? Ela fala a respeito de que são as atividades para mais uma semana, fala novamente dos professores, ela também esclarece onde fazer essas atividades, caso não tenha pego os livros da escola, sem problema algum, ela conduz certinho, não tem um livro, não pegou o livro, sem problemas, dá uma paradinha aqui no vídeo, olha como que é a atividade, passa para o caderno, né? Faz as anotações. Então, ela é bem clara onde realizar, como realizar. Ela passa em cada um dos vídeos, ela foca, inclusive lá anteriormente na leitura, ela faz linha, quando ela está realizando a leitura, apresentando a leitura para os estudantes, ela apresenta linha por linha durante a leitura. Então, fica claro, quando nós estamos em sala de aula, a gente não mostra o livro para o aluno na leitura inicial e vai mostrando com um dedinho lá a cada um. Então, cada um das linhas, ela fez a mesma coisa, só que ela usou outro recurso, né? O computador, a tela, apresenta esse vídeo. Então, ela vai falando item por item. Então, ela fica bem claro onde o aluno deve realizar, ela esclarece alguns detalhes, olha, não tem tal material, você pode fazer de outra maneira. Os dias também que ela coloca também essas atividades também fica muito claro.
Então, está bem explicadinho tudo, e também para os pais. Então, ela fala como se ela estivesse falando com os alunos, mas é uma fala, é uma comunicação que é muito clara, muito objetiva, tanto para os pais, quanto para muito didática, né? Para os estudantes. E o último item a ser analisado é como são planejados os plantões de dúvidas. Há plantões de dúvidas, como eu coloquei anteriormente? Ela fala certinho lá no início, o horário, o dia da semana, o local onde os pais e os estudantes podem tirar dúvidas, entendeu? Fala a respeito do Facebook, que alguns professores utilizam mais, também dá o contato também do WhatsApp, também fala a respeito de um tal papelzinho que foi entregue aos estudantes de tais turmas, entendeu? Então fica bem claro cada passo a passo de tudo que for que o aluno necessitar, que os familiares necessitarem para conversar, entrar em contato com os professores, então eles dão passo a passo, fica muito evidente para melhor possível a comunicação com os familiares e com os estudantes. Então, dando continuidade aqui agora, nós vamos para um outro modelo de roteiro de estudos, né? Agora da professora Patrícia Chagas, da escola professora Arthur Wolff Neto. Essa professora, ela montou um roteiro um pouquinho diferente, né? Então, ao contrário da outra professora que fez o vídeo, como a Natália explicou, ela montou um roteiro por escrito durante a semana. Então, tá aqui no link para vocês, eu vou mostrar um pouquinho para vocês esse roteiro. Então, tá aqui, ó. Professora Patrícia, como que ela fez? Ela colocou aqui um roteiro escrito com os comunicados para os familiares, né, referente às atividades, para esses pais ajudarem esses alunos, né? O que o aluno precisa realizar durante a semana. Então, ela descreveu os materiais necessários que eles vão utilizar, as atividades que serão desenvolvidas durante aquela semana, qual é a proposta, colocou aqui alguns links para aprofundamento desses conteúdos. Então, ela deixou um roteiro bem detalhadinho do que fazer durante essa semana, quais as plataformas serão utilizadas. Então, tem todos os encaminhamentos direitinho nesse roteiro por escrito, né? E aqui embaixo ela acabou colocando uma cópia da página das atividades que serão desenvolvidas durante essa semana. Todo esse roteiro a gente vai deixar disponível também para vocês darem uma olhadinha, né, no nosso PPT, no nosso material. Então, tá um roteiro bem detalhadinho e ela fez por semana. Então, ela separou aqui, ó, esse roteiro que nós pegamos como exemplo é o roteiro das atividades de matemática dessa semana. Então, no mesmo caso da outra professora, caso o aluno não tenha o material, não tenha retirado, a professora já deixou disponível as atividades que serão realizadas durante a semana, tá? E o que essa professora fez também? Para complementar esse roteiro de estudos, ela também fez um vídeo explicativo de como os alunos devem acompanhar essas atividades e realizar elas. Então, ela mostrou o material direitinho. Eu vou passar para vocês agora como que ela faz, um pedacinho de como ela faz a explicação desse roteiro de estudo para os estudantes. Então, agora a gente vai passar para vocês esse vídeo explicativo, né? Só lembrando de novo o que a gente falou lá no início. Caso o vídeo não esteja tão audível, esteja um pouco baixo, vocês não consigam compreender todo esse vídeo, não tem problema. A gente deixou o link no PPT, vocês podem acessar o link e assistir o vídeo novamente. Como a gente já colocou, como não fomos nós que produzimos esses vídeos, quando a gente reproduz um outro vídeo, às vezes o áudio ele fica um pouquinho baixo mesmo, mas não tem problema. Acessem lá o link no PPT e vocês conseguem ter o vídeo todo na íntegra. Assim como o outro, a gente também vai passar um trecho, só para vocês compreenderem qual foi a proposta dessa professora. Então, como eu havia falado, ela passou um roteiro inicialmente por escrito, que eu já mostrei para vocês, e fez esse vídeo descrevendo como será realizadas as atividades que constam nesse roteiro. Olá, alunos do terceiro ano B, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana de estudos.
Eu sei que estudar em casa faz parecer com que as férias ainda continuem, não é? Às vezes bate aquela preguicinha, mas vamos mandar a preguiça embora, porque a coisa já é séria. As nossas aulas voltaram, os nossos estudos voltaram, e nós precisamos aproveitar muito o nosso sistema de aprendizagem, ok? Então, eu gostaria de apresentar para vocês o nosso roteiro de estudo dessa semana. Nós temos o roteiro de língua portuguesa e o de matemática. Como eu sei que vocês adoram matemática, eu vou começar com o roteiro de matemática, certo? As nossas atividades dessa semana, elas serão todas retiradas do nosso livro do EMAI. Dá uma pausa aí na professora Patrícia, aproveita, corre, pega seu livro, pega seu lápis e vamos juntos marcar as atividades que nós vamos fazer, certo? Eu fico aqui congelada, esperando você voltar. Ah, já chegou, não é? Viu como esse truque da tecnologia é maravilhoso? Então vamos lá. Se você quiser, você pode fazer uma marquinha na página que nós vamos estudar, ou fazer uma estrelinha, dobrar a ponta, fica a critério de vocês. Nós vamos fazer a atividade 4.2, você encontra na página 24, e a atividade 4.3, que está aqui na página 25. O que nós estudaremos essa semana, professora Patrícia? Nós estudaremos situações, problemas que vão envolver tanto o cálculo da adição quanto da subtração. Aqui, eu acredito que vocês não terão dificuldade, porque vocês já viram essas atividades no primeiro ano, no segundo ano, em alguns momentos do terceiro ano. Então, eu acho que vocês vão tirar de letra. Mas, se vocês tiverem alguma dificuldade, a professora Patrícia colocou, lá no nosso roteiro de estudo, 3 links que são referentes a esse tipo de exercício. Lá vocês terão boas dicas para conseguir resolver tranquilamente as atividades do EMAI, certo? São links que eu retirei de vídeos da plataforma Matemática Academy, que é uma plataforma muito bacana para nos auxiliar aí no estudo da matemática, certo? Bom, então vocês já marcaram lá, a atividade 4.2 na página 24, a atividade 4.3 na página 25. Então, dando continuidade aqui, qual a estratégia dessa professora, né? Ela disponibiliza um roteiro de estudos e nesse vídeo que ela coloca para gente, ela explica para os alunos em que página está o material, qual material eles vão utilizar, qual é o tipo de livro, que página, orienta eles fazerem as marcações das páginas que serão realizadas durante a semana, explica das atividades que são atividades que eles já viram nos anos anteriores, dá vídeos de orientações, sugestões de vídeos para caso os alunos ainda tenham dificuldade, e explica também a utilização do material. Que como ela colocou no vídeo, quando a gente está em sala de aula, a nossa organização ela é um pouco diferente, principalmente com a utilização dos materiais do Ler e do EMAI, né? Então, ela deixa bem claro para o aluno que, nesse momento, a gente não vai seguir a maneira como a gente fazia em sala de aula, porque a professora tem buscado, dentro daquela habilidade que ela quer atingir, as atividades pertinentes àquela habilidade dentro do material. Então, ela, como eu havia mostrado para vocês, o aluno que não tem acesso ao livro, ela já disponibilizou as páginas no roteiro de estudo anteriormente, que o aluno pode imprimir ou copiar no caderno as questões, como eles acharem melhor. Só uma observação que ela não coloca aí no vídeo, mas ela falou para nós, é que todo o suporte dos alunos que têm dúvida, ela fez um grupo no WhatsApp, montou toda a turma dela e os alunos tiram algumas dúvidas via WhatsApp com ela. E todo esse material da professora Patrícia, ele também está disponível no Facebook da escola. Então, quem acessar lá o Facebook da escola tem os roteiros de estudos e os vídeos que ela publica semanalmente. Sempre um roteiro de língua portuguesa e um roteiro de matemática. Quer acrescentar alguma coisa, meninas?
Uma das coisas que eu quero acrescentar é assim, como a criança está em casa e ela não tem essa organização, essa pausa que ela fala, vai lá, pega o livro, volta. O pai não tem essa clareza do que aprender sempre, do que é ler EMAI, do que PNLD. Às vezes a gente escreve as coisas achando que a gente está falando para nós que somos professores, né? Então, a demonstração da capa do livro, isso facilita muito para o aluno e para o pai, porque nem todo mundo tem uma casa grande, espaçosa, com tudo arrumadinho. Às vezes a criança junta com outros irmãos, os materiais ficam todos juntos. Então, essa clareza na comunicação e dizer qual é o material que será usado, isso é muito importante e a gente destaca isso para vocês. Acabamos de ver o vídeo da professora Patrícia, o vídeo explicativo, tem o link também ali embaixo. A gente gostaria de agradecer a contribuição, né, das professoras das escolas por compartilharem conosco essas boas práticas, as ações que elas estão fazendo junto com seus alunos na unidade escolar, quais as ferramentas elas estão utilizando, né? A gente pode perceber que os professores, eles utilizam métodos diferentes, uns gravam vídeos com imagens, o outro faz por escrito e grava um vídeo explicativo. Tem professores que estão mandando áudio, tem professores que estão mandando só vídeo, tem professores que usam uma plataforma, outros usam mais de uma. No caso da professora Patrícia, ela até colocou no roteiro que utilizaria na semana o Dragon Learn e também pegou alguns vídeos de matemática, de explicações, né, do Khan Academy. Então, essas plataformas a gente apresenta como sugestões para vocês mesmos. E a gente viu que o pessoal muitas vezes está utilizando e está complementando as aulas com essas plataformas, o que tem ajudado bastante. A gente queria agradecer às professoras pelo compartilhamento conosco das boas práticas, e a gente vai deixar aqui também no final da nossa avaliação depois, quem tiver alguma outra boa prática para compartilhar conosco também, né? Para a gente, quem sabe, nas futuras ATPCs, poder compartilhar com vocês também outras experiências para poder ajudá-los. Eu gostaria de acrescentar enfatizar mais um item aqui. Com relação à utilização das plataformas, tanto o Dragon Learn quanto o Matific, é importante o professor conhecer e saber manusear bem essas plataformas até para poder dar suporte para eles, tá? É importante todas as vezes que eu, enquanto professor, eu fizer sugestões de plataformas a serem utilizadas pelos meus estudantes, que eu saiba mexer, como usar, como a ferramenta funciona antes de eu indicar. Porque a partir do momento que eu, professora da minha turma, eu indico para os meus alunos, eles vão recorrer a mim todas as vezes que eles tiverem dúvidas, né? Onde entrar, como entrar, além disso, né, as funcionalidades da plataforma. Então, é muito importante, enquanto professor, eu primeiro saber manusear essas plataformas antes de indicar para os meus estudantes. Até porque, quando a gente utiliza essas plataformas, elas servem como apoio para as atividades que eu planejo e que eu disponibilizo semanalmente para eles, tá? Então, sempre lembrando, eu preciso primeiro conhecer para depois eu disponibilizar a plataforma, tá? Agradecemos às professoras e aos coordenadores dessas escolas que também compartilharam com a gente. A gente também sabe que existem coisas muito boas acontecendo, e conforme vocês forem colocando no link lá de avaliação, a gente também compartilhando de outras escolas, como a gente já tem outros materiais para as próximas ATPC, tá bom? Só lembrando que esses materiais também estão disponíveis no site da diretoria, tá? Depois, quem quiser acessar, tem disponível no site da diretoria. Agora a gente vai fazer uma sistematização sobre esses roteiros de estudo, né, e esses planos de aula. Então, a gente deixa aí uma pergunta, né? O que podemos evidenciar como importante para um bom roteiro de estudo ou plano de aula no ensino remoto com atividades não presenciais? Então, o que a gente pode evidenciar
como mais importante desses roteiros, né? A Cláudia vai explicar para vocês como sistematizar isso, como a gente consegue fazer ele de uma maneira que atinja as habilidades que a gente quer atingir nos nossos alunos. Bom, talvez você esteja pensando, nossa, sou professor há 30 anos, 20 anos, aposentando, tenho que ouvir isso. Por que nós estamos retomando esse tipo de trabalho? Porque nós estamos numa situação diferenciada. E como a gente disse lá no nosso objetivo, nós estamos falando de um planejamento intencional e em situação remota, né? Então, o que o planejamento tem que ter? Objetivo, ok? Eu sei para onde eu vou, eu sei qual é o foco, o que eu vou fazer com isso. Depois que eu tenho um objetivo, quais as habilidades que eu estou trabalhando? Lembrando que nós tínhamos um currículo que era centrado só em conteúdo, e agora, com os materiais do LER e do EMAI, de 2007 em diante, nós temos materiais com focos em habilidades e conteúdos. Então, eu não posso pensar numa atividade isolada, eu tenho que pensar em que habilidade que eu estou desenvolvendo, e agora a gente já tem aí as habilidades essenciais do segundo bimestre, que todo mundo já recebeu. Qual é a duração? E para qual faixa etária? Para cada faixa etária, como vocês também são estudiosas, não adianta eu fazer uma atividade muito longa em que a criança perde a concentração. Se eu estou trabalhando com primeiro, segundo e terceiro ano, eu tenho que trabalhar com atividades que sejam mais focadas em questões concretas. Então, tampinha, lápis, borracha, o que eu tenho na casa que possa ajudar esse menino em matemática ou em língua portuguesa, e como a gente viu aí nos planos, como é que a gente direciona isso de acordo com a faixa etária. Depois disso, a gente tem quais materiais eu vou usar, como acabei de falar, vou usar quais? Vou trabalhar com quantificação, então vou trabalhar com tampinha, vou pedir para as crianças pegar os lápis que tem, o que eu vou pedir para essas crianças trabalhar para desenvolver essa habilidade dentro do objetivo que eu tenho. E, por fim, como é que eu vou avaliar essa questão desses registros? Eu vou pedir para essas crianças tirar foto, mandar, eu vou pedir para eles anotarem no caderno, como a gente viu a professora falando no vídeo, e depois a gente retoma no momento presencial. Então, todo o planejamento, ele tem esse foco que a gente não pode perder de vista. Concluindo, então, nós temos princípios didáticos que definem uma boa situação de aprendizagem. Esses princípios didáticos, eles estão com foco num livro que é bem conhecido de alguns pesquisadores aí, professores que gostam de ler, que é O Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem, da Thelma Vaz, é um livro bem conhecido, e ele apresenta alguns princípios didáticos. O primeiro princípio é pensar que esses aprendizes, eles têm que pôr em jogo aquilo que eles já sabem, para eles darem continuidade a uma tarefa que o professor vai fazer. Ou seja, uma atividade em que não tem desafio, onde a criança vai ficar só copiando, eu copio o seu nome 10 vezes, 15 vezes, isso não está pondo em jogo nenhum tipo de aprendizagem. Por outro lado, se eu for trabalhar com o primeiro, segundo ano, com as letras móveis, com os nomes que tem na casa, com coisas que os meninos têm disponibilizado, eles estão pondo em jogo as letras do alfabeto com os nomes que ele tem. Então, isso é muito importante. No quinto ano, pôr em jogo aquilo que a gente vai trabalhar com os contos de assombração. Então, quais contos que a gente conhece, sempre retomar, fazer uma conceitualização daquilo que o menino já sabe e partir para um aprofundamento desse conhecimento. Uma outra boa condição e princípio didático é que os alunos, os aprendizes, eles têm problemas a resolver. E esses problemas, eles precisam tomar decisões e aí produzir ou fazer alguma coisa. Então, atividades onde os meninos põem em jogo o que sabe e depois vão resolver problemas, são bons princípios didáticos, de acordo com a Thelma Vaz, e quem segue esses princípios sabe que os meninos estão agora numa condição não de passivista, né, e nós de transmissores, mas nós estamos aí motivando uma autonomia desses estudantes.
E aí a gente conclui a nossa tarefa, tá? De tudo que nós falamos, então nós começamos contextualizando, depois a gente conseguiu apresentar modelos falando de uma rotina, de um plano de aula, depois a gente apresentou 2 modelos, um que é só audível, com tela, onde o professor apresenta, um outro que tem o registro escrito, o outro que tem o vídeo também. Aí a gente coloca os princípios didáticos que esse professor pode se basear para fazer uma atividade, e a gente conclui essa TPC com algumas questões que a gente precisa trazer à tona. Em atividades não presenciais, a gente tem que ter o foco no que eu quero do essencial. A gente sempre fala, eu sou musicista, talvez vocês estejam vendo aqui ao fundo da minha tela instrumentos musicais, e a gente sempre fala, quando eu quero ensinar alguma coisa para essa criança, eu tenho que ter foco. Então, quando a gente pensa numa música, talvez eu nem lembro da letra, mas eu lembro do refrão da música. Aí você fala, conhece aquela música? Aí você fala, não lembro, mas aí você canta o refrãozinho. Nesse refrãozinho você lembra, tô lembrando. Então, a gente precisa ter foco numa atividade não presencial, qual é o refrão da sua aula, ou seja, o que eu quero ensinar? Eu quero ensinar o nome, eu quero ensinar a multiplicação, qual é o foco que eu tenho? Qual é o refrão da sua aula? Aí, ter uma comunicação clara com os responsáveis pelas crianças ou pelos estudantes, né? Esses pais, eles não são professores, então vocês viram aí os 2 vídeos mostrando que tem uma interação, que o pai, quando assiste, ele não fica estressado. Às vezes a gente vê aí em situações aí de brincadeiras, de charge, o pai reclamando, né, que ele está cansado de fazer a atividade do filho. Então, vamos mudar um pouco isso, deixar essa situação bem clara para que esses pais se sintam seguros e falar, a professora pôs no vídeo, olha de novo isso aí. Então, ter uma comunicação clara. E ter foco no que o aluno precisa aprender. Ou seja, ele vai fazer associações com o cotidiano dele. Isso é importante porque, às vezes, a gente está dando aula achando que a gente está com todo mundo na sala, fazendo formação com a lousa, com giz, e a gente tem, então, aproveitar aquilo que a gente tem no nosso cotidiano. Então, se a gente vai trabalhar com números, a gente vai trazer, olha, lembra que toda casa tem número? Dá uma olhadinha lá na rua onde você mora, olha o número da sua casa, às vezes o menino mora numa comunidade, qual é o número que está aí na porta, qual é a viela que você mora? Então, fazer associações com o cotidiano, isso é muito importante. Vocês veem no vídeo que a professora fala, não lembra da atividade? Não lembra? Então, essa conversa com o aluno é muito importante, para que o menino faça associações com aquilo que ele já viu anteriormente, que é o que a professora Patrícia fala. Lembra que a gente viu lá nas atividades anteriores? Lembra que vocês viram nos anos anteriores? Fazer esse tipo de associação traz à memória do aluno coisas que são importantes para que ele faça. E aí a gente tem que deixar bem claro, menos é mais. É melhor eu fazer uma atividade bem feita, uma atividade qualitativa e deixar que esses alunos ponham em jogo o que sabem e tomem decisões do que eu pensar em muita atividade para encher o caderno e o menino cansa de fazer e não aprendeu. Então, para isso, a gente está deixando aqui na descrição um vídeo de uma aula que é bem interessante, fala um pouco disso, de como que a gente pode ajudar em situações remotas ou não presenciais, como é que a gente realiza atividades qualitativas. Vamos para as considerações finais, então. Eu agradeço a participação de todos nessa TPC, lembrando que vocês têm aí o apontamento de presença, que tem o link aqui, e também a avaliação da formação. Para cada formação tem um tipo de avaliação, é muito importante que, se você tem dúvida, retome o vídeo, organize essa formação como um momento de pesquisa e de aprimoramento do nosso saber. Tá? E aí eu agradeço a participação de todos os professores que contribuíram também com a nossa formação, agradecemos a interação do professor coordenador que está aí mediando essa formação, e eu passo para as meninas também fazerem suas considerações. Queria agradecer também a participação de todos e só lembrar que nessa avaliação de formação nós colocamos um link, né, um campo, onde o professor pode disponibilizar os links
das boas práticas que eles estão realizando, ou da unidade escolar ou do próprio professor. Então, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, para poder compartilhar essas boas práticas e a gente poder ajudar os nossos pares aí nesse momento de reformulação e de reestruturação da nossa educação, para que a gente possa cada dia mais contribuir com a educação dos nossos estudantes, com os nossos colegas e, quem sabe, assim, transformar esses alunos, né? Não da maneira como a gente gostaria em sala de aula, mas da melhor maneira que nos é possível nesse momento. Obrigada a todos. Mais uma vez, obrigada pela participação de todos vocês. Estamos aqui sempre à disposição, nossos contatos sempre aparecem ao final dos slides, né, dos nossos PPTs. Queria desejar também um bom trabalho a todos e, por favor, disponibilizem no questionário as boas práticas de vocês. Nós queremos conhecer e também compartilhar com a rede. Obrigada mais uma vez.